Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A noiva do Cordeiro está simplesmente linda, bonita e adornada. Ah, se a trombeta tocasse agora, né? Já pensou, irmão? O arrebatamento agora. Pastor, ainda tenho tanta coisa para fazer, e o que você vai passar a eternidade fazendo com o Senhor? Você acha que é pouco? E o melhor, irmãos, é o que nós vamos fazer por toda a eternidade. Nós teremos prazer em cada segundo, em cada milésimo de segundo, porque nós estaremos com o Senhor, né? Eu assisti a uma ministração que diz que não haverá sol, não haverá lua, não haverá estrelas, o Senhor será a própria luz. Irmão, já pensou? Que coisa linda, né? Vai ser muito lindo. Eu queria que fosse agora, queria nem começar a pregar não. Queria que Jesus viesse logo buscar a sua igreja. Pastor, pelo amor de Deus, me dá um tempinho aí para eu me ajeitar. Homem, tu ainda está perdendo tempo. Te ajeita, bicho. Te ajeita, bicha véia. Bora se encontrar com o Senhor nos ares. Aonde é que nós vamos ler? João 4, 46. Deixe-me ver aqui. O esboço que eu preparei, ver se eu vou conseguir caminhar seguindo ele. João 4, 46, a palavra de Deus nos diz assim. Bora se colocar de pé. Bem bonito para Jesus. Não é uma leitura tão extensa. Isso. Ótimo. Maravilha. Perfeito. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum vocês crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Amém? Nosso Deus e Pai, que leitura tão abençoada. O Senhor nos tem dado a graça de ter uma igreja muito inteligente, muito sábia na palavra. E eu creio que só nessa leitura, meu Pai, muitas portas de entendimento já foram abertas. Mas o Senhor, o Senhor, é aquele que faz por nós infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então nós cremos que o Senhor ainda tem muito, muito, muito mais a nos falar nesta noite. E nós estamos aqui, meu Pai, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, quem crê diz: ô glória. Pode se sentar, por favor. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua reverência. E agora vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos falar. Querida igreja, o tema que eu desejo abordar nessa oportunidade é: minha família, um bem de valor incalculável. Amém? Minha família, um bem de valor
incalculável. É o tema da nossa mensagem nesta noite. Meus irmãos, como vocês observaram bem, a leitura ela é de fácil assimilação. Nós temos aqui um oficial do rei, nós temos aqui um homem importante, que está com seu filho doente. Nós lemos aqui no versículo de número 47 que o seu filho está morrendo. É uma enfermidade grave. Algumas traduções dizem que o seu filho está à beira da morte. E esse homem, ele vai até Jesus. Esse homem, ele vai até Jesus clamando de forma desesperada a Jesus pela vida do seu filho. Então, irmãos, diante da intercessão desse oficial do rei, desse pai, pela vida do seu filho doente que está à beira da morte, eu quero utilizar exatamente esse pano de fundo e usar ele para falar a respeito do valor incalculável da família. Eu quero fazer aqui uma aplicação, uma analogia, ou uma tipologia de que esse oficial, esse pai, é o chefe da família, guerreando, batalhando, intercedendo pela sua família, representada aqui pelo seu filho doente. Então eu quero, meus irmãos, observar com vocês, de forma assim bem sucinta, bem clara, para que nós entendamos, irmãos, quão valioso ou valiosa é a família para nós, não é? A família tem um valor incalculável. Por isso nós temos por obrigação, de lutar e valorizar a nossa família. Eu observei que o diácono Mauro e a diaconisa Cláudia, sua esposa, ao fazer a abertura desse culto, eles leram um versículo muito forte, que aquele que não cuida, o crente que não dá atenção, que não cuida devidamente da sua família, ele é pior do que um descrente. É pior do que alguém que não conhece a palavra de Deus. Então nós temos por obrigação lutar e valorizar a nossa família. E eu acredito que a melhor maneira de nós lutarmos e valorizarmos a nossa família é apresentando-a a Jesus e apresentando Jesus à nossa família. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, nós vemos que o Senhor se revelou para um homem chamado Cornélio, centurião da guarda romana. Um homem que tinha 100 soldados sob seu comando. E esse homem, a Bíblia diz que ele era um homem piedoso, que orava constantemente, apesar de não ser um judeu. E a Bíblia diz que um dia que ele estava orando, ele teve a visão de um anjo. O anjo se apresentou a ele de pé, dizendo que ele tinha que mandar alguém à cidade de Jope, aonde estava hospedado o apóstolo Pedro, na casa de Simão, o curtidor. E o anjo disse: mande chamar Pedro, porque ele tem algo a falar da minha parte, da parte de Deus, para você e para a sua casa. E aí me chama a atenção, irmãos, que a Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 24, de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que quando Cornélio mandou seus servos chamarem Pedro, aí a Bíblia diz, olha, no dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio tinha mandado chamar Pedro. O Senhor também se revelou para Pedro, dizendo que Pedro tinha que ir até Cesareia, a casa do centurião. Então, quando Pedro chegou em Cesareia, olha isso, Cornélio estava esperando por eles, Pedro e os servos que Cornélio tinha mandado buscar Pedro, né? Tendo reunido os seus parentes, tendo reunido toda a sua família e os seus amigos mais íntimos. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus através da vida do apóstolo Pedro. Então, queridos, se o tema da nossa mensagem é o valor incalculável da nossa família, e eu entendo que nós temos por obrigação lutar e valorizar a nossa família, e a melhor maneira de nós lutarmos pela nossa família, de valorizarmos a nossa família,
é apresentando a nossa família a Jesus e apresentando Jesus à nossa família, como fez o centurião Cornélio. Hoje nós temos muitas maneiras. Por exemplo, você está aqui no culto e você pode muito bem passar o link desse culto. Nós temos canal IBBS Boa Semente. O culto está sendo transmitido ao vivo. Você pode muito bem pegar o link agora e colocar lá no grupo da família. Você pode colocar no grupo da família: pastor, eu não sei se eles vão assistir, mas quem sabe? É uma maneira de você apresentar Jesus à sua família e apresentar também a sua família a Jesus, através das suas orações, através da palavra. Muitas vezes um familiar não quer vir à igreja. Existem muitas barreiras para um familiar seu que ainda não é crente vir à igreja. Mas provavelmente ele tem um smartphone, ele tem acesso à internet, chegou aquele link, o Espírito Santo toca, porque o Espírito Santo tem a sua maneira de trabalhar. E de repente ele assiste essa mensagem pelo YouTube e de alguma forma o Espírito Santo toca nele. Uma frase que o pregador falou, um louvor que foi entoado pela igreja, alguma coisa que o Espírito Santo possa fazer. Então, é uma maneira de nós apresentarmos a nossa família a Jesus e apresentarmos Jesus à nossa família. Então, meus irmãos, assim como Cornélio, que levou seus parentes, seus amigos mais íntimos, para ouvir o que Pedro tinha a falar, e a Bíblia diz que quando Pedro começou a pregar, expôs a palavra de Deus, o Espírito Santo desceu sobre toda a casa do centurião Cornélio, todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram batizados, e aconteceu ali algo lindo da parte de Deus. Algo lindo da parte de Deus. Estou falando isso de forma introdutória, porque na verdade o foco da minha mensagem é falar a respeito desse oficial, desse pai, que foi até Jesus clamando pela vida do seu filho. Então, eu quero falar a respeito desse valor incalculável que a nossa família tem. Que a nossa família tem. Vamos agora nos voltar para o texto de forma mais direta. Como eu posso, pastor, entender o valor incalculável da minha família? Pastor, minha família é tão briguenta. Pastor, minha família é tão confuseira, o senhor não tem noção, pastor. É uma confusão. Tem irmãos que não se falam. Pastor, o senhor não tem noção. Então, meu irmão, se você está nessa condição que eu descrevo, a sua família precisa de Jesus. E em segundo lugar, Jesus é a solução para a sua família. Então apresente Jesus à sua família, apresente à sua família Jesus. Então, pastor, como eu posso entender o valor incalculável da minha família, apesar de haver muitas brigas, contendas e confusões na minha família? Em primeiro lugar, a minha família, ela vale mais do que a minha posição, do que o meu status social. O valor da minha família é tão grande, irmãos, que ela vale mais do que a minha posição e o meu status social. Se você observar comigo, a Bíblia diz no versículo de número 46, né, que havia um oficial do rei, que foi até Jesus clamar porque o seu filho estava doente. Um oficial do rei. Primeiro, deixa eu falar quem era esse rei. Que provavelmente era o tetrarca Herodes Antipas. Herodes Antipas, que mandara degolar João Batista, mandou matar João Batista. Herodes Antipas, que tinha ódio de Jesus, a ponto de nós lermos em Lucas, não lembro agora qual versículo, mas acredito que seja o capítulo 13, a ponto de Jesus chamar Herodes de raposa, vão dizer aquela raposa, ou seja, Herodes Antipas era assim um homem terrível. Mandou matar o profeta João Batista. Ele tinha ódio de Jesus e os seus seguidores. E esse homem era um oficial do rei Herodes. Esse homem, ele tinha uma posição privilegiada. Esse homem, ele tinha, irmãos, um status social privilegiado ali na sociedade romana e até certo ponto judaica. Ele era um homem respeitado pelo seu status social, pela sua posição social. E quando aquele homem decide
ir até Jesus, ele está pondo em risco o seu status, a sua posição social. Afinal de contas, Herodes, que era o líder maior desse oficial, não gostava de Jesus e nem dos seus seguidores. Mas o que é que estava em jogo? A vida do seu filho. O que é que estava em jogo? A sua família. E a nossa família, ela vale muito mais do que o nosso status social. A nossa família, irmãos, ela está acima da nossa posição social. A nossa família, meus irmãos, ela está acima das nossas vaidades, do nosso egoísmo. A nossa família, a sua família, ela tem um valor incalculável. Observe também, irmãos, como é interessante. Esse homem, com seu status, com sua posição social, era um homem de grandes posses. Mas agora, irmãos, em que as suas posses o podem ajudar? Seu filho está à morte, à beira da morte. Ele é um homem que tem riquezas, ele é um homem que nós podemos dizer que tinha os melhores médicos à sua disposição, que tinha condições de buscar os melhores tratamentos da época. Mas de que está servindo? Nós temos aqui pelo menos duas aplicações. A sua família, irmãos, ela é tão preciosa. A sua família, ela tem um valor tão maravilhoso, incalculável. Mas, infelizmente, tem determinadas situações e circunstâncias na sua família que nada do que você possa conseguir com o seu poder de autoridade, com os seus bens, com a sua condição financeira, vai aliviar o fardo da sua família. A sua família precisa de Jesus. Porque o seu dinheiro pode comprar o remédio, mas não a saúde. O seu dinheiro, as suas posses, pode comprar um colchão bem confortável. Pode comprar um bom aparelho de ar-condicionado para o seu quarto, mas não consegue comprar o sono. As suas posses podem adquirir muitas coisas, mas tem determinadas situações e circunstâncias, queridos irmãos, que é só Jesus. Só Jesus pode solucionar. E a sua família, ela é tão valiosa, a sua família tem um valor incalculável, que você precisa abandonar a sua vaidade, abandonar todo o seu egoísmo, abandonar todo o seu status social e correr para Jesus, apresentando a sua família a Jesus e apresentando Jesus à sua família. Foi isso que esse homem fez. Infelizmente, muitas vezes, irmãos, a nossa vaidade, nós vivemos um tempo de muita vaidade. Nós vivemos um tempo de muitas questões assim que nós preferimos que a nossa vontade, a nossa razão prevaleça do que propriamente dito a vontade do Senhor. Mas aqui está um ponto, irmãos, que a sua família, ela é tão valiosa que ela está acima do seu status e da sua posição social. Este oficial do rei, ele pôs em risco a sua carreira, ele pôs em risco o seu emprego, ele pôs em risco a sua comodidade, os seus benefícios, porque o que é que estava em jogo? A sua família. Ele diz, então quando fala da minha família, não tem nada mais importante na face da terra. Eu preciso lutar, eu preciso batalhar, eu preciso guerrear pela minha família. Então esse homem vai até Jesus. Mas em segundo lugar, irmãos, sobre o valor incalculável da minha família. A minha família, ela vale mais do que protocolos sociais. Ela não está só acima da minha posição, do meu status social. Ela vale mais do que protocolos. Observe comigo o texto que está no versículo 47. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele. Ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus. Como um oficial do rei, que eu já falei aqui, a importância desse homem, os benefícios que esse homem tinha com a sua posição e com o seu status social, esse homem não ia até alguém, irmãos. Ele não ia. As pessoas é que tinham que vir até ele. Quando ele queria resolver alguma questão, ele não ia atrás de ninguém. Ele era um homem tão importante, irmãos,
de uma autoridade tão grande ali naquela sociedade, naquela época, que as pessoas é que iam até ele. Ele não ia até ninguém. Talvez a única pessoa que ele poderia ir até para poder resolver alguma coisa era o rei Herodes, ou o tetrarca Herodes. Mas abaixo, não. Quem quisesse resolver alguma coisa com ele, que fosse até ele, suplicar, se humilhar, se submeter, implorar. Esse era o protocolo. Mas o que é que acontece aqui, irmão? É a família dele que está em jogo. É o filho dele à beira da morte que está em jogo. É algo muito sério. Então ele diz, para usares o protocolo social, para usares a minha posição, as minhas estrelas no uniforme, para usares tudo isso, eu preciso batalhar, eu preciso guerrear para a minha família. E se eu já tentei o melhor da medicina, se eu já tentei o melhor dos tratamentos, se eu já tentei as melhores medicações e eu não tenho resolvido, eu não tenho conseguido êxito, meu filho está morrendo, mas como nós lemos no versículo de número 45, os galileus receberam Jesus porque viram os grandes sinais que ele faziam. Esse homem sabia do poder de Jesus, dos grandes sinais que Jesus poderia operar, e ele diz, para usares os protocolos sociais, eu preciso ir até esse homem. Se esse homem tem a solução para a minha família, se esse homem tem a resposta para a minha dor, se esse homem tem o remédio para a minha enfermidade, para a enfermidade da minha alma, para a enfermidade da minha família, para a enfermidade do meu filho, para usares o protocolo, eu vou até esse homem. E ele foi, irmãos. E ele foi. A enfermidade do seu filho, o amor por sua família, fez com que aquele homem passasse por cima de vários protocolos. Irmãos, aquele homem abandonou o seu orgulho, aquele homem abandonou o seu egoísmo, aquele homem abandonou o seu posto de autoridade e ele foi até Jesus. Por causa de quê? Por causa da família. Por causa da família. A nossa família é um bem precioso, irmãos. A nossa família é um bem de valor incalculável. Não desista da sua família. Não pare de guerrear em oração e em jejum pela sua família. Por aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Por aqueles que ainda não conheceram a Jesus. Por toda a sua família. Todas as noites, eu e a irmã Taniele, antes de nos deitarmos, nós oramos por nós oramos pela nossa família. Nós citamos nome por nome, calmamente, sem pressa, nome por nome. Nós oramos pela nossa igreja, pela nossa liderança, pelas ovelhas, porque nós precisamos guerrear, irmão. Precisamos guerrear, nossa família é preciosa. Tanto a nossa família biológica, que é o maior foco aqui, que eu estou enfatizando, como também a nossa família espiritual, que é a igreja. Então aquele homem, ele entendeu que era uma situação muito séria. E ele quebrou aqueles protocolos sociais para ir até Jesus. Às vezes, irmãos, nós nos prendemos em coisas bobas. E evitamos orar, evitamos guerrear, evitamos batalhar pela nossa família. Mas aqui nós lemos na palavra de Deus que vale a pena e nós temos por obrigação batalhar e guerrear pela nossa família, porque a nossa família tem um valor incalculável. A igreja entende e recebe esta palavra em nome de Jesus? Diga por favor comigo, a minha família é valiosa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, e agora é um ponto mais, vamos assim dizer, mais difícil. E mais difícil principalmente em se tratando de família. Mas a minha família, o valor dela é tão maravilhoso que a minha família ela deve estar acima do meu orgulho. Ela deve estar acima do meu orgulho. Observe comigo, irmãos, o versículo de número 47 ainda. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Pediu.
Irmãos, aqui na tradução que eu uso, tem o verbo pedir. Em algumas outras traduções diz rogou-lhe. Rogou-lhe. Pediu-lhe ou rogou-lhe, né? São sinônimos. Pediu-lhe tem o mesmo significado de rogar. Significa se submeter, se rebaixar a alguém. Olha, irmãos, que nós estamos falando de um oficial do rei. E ele chega para Jesus, ele tinha uma autoridade de dizer, se ajoelha aos meus pés que eu quero falar com você. Mas não. O que é que ele faz? Ele, na verdade, se humilha. Ele, na verdade, se submete à ordem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse homem entende que a sua família está acima do seu orgulho, da sua vaidade. Por favor, preste bem atenção no que eu digo. Nós temos muitas famílias esfaceladas por causa do orgulho. Por causa da minha opinião. Porque não foi eu que fiz. Porque não foi eu que comecei. Porque a minha razão, ninguém invade ela e ninguém toma o meu lugar aqui na minha razão. Eu estou certo. Então, em nome da minha razão, eu enfrento quem quer que seja. E aí a família perecendo. Mães chorando. Pais sem saber o que fazer com as mãos na cabeça. Porque os filhos, os netos, sobrinhos, irmãos, tudo brigando. Por causa de opinião, por causa de alguma coisa que fez. Esse homem aqui nos ensina, irmãos, que o nosso orgulho não vale nada quando se trata da nossa família. A esposa, o esposo, os filhos. Irmãos, relacionamento em família definitivamente não é fácil. Porque a nossa família, logicamente, são as pessoas que nós mais amamos. Então, são as pessoas que nós esperamos que também mais nos ame e que menos nos decepcione. A gente espera que alguém de fora nos decepcione. Mas da família, quando acontece uma decepção na família, é muito chocante, é muito doloroso. E por isso que os problemas, eles ficam maiores. Mas eu estou pregando aqui para uma assembleia do povo de Deus. Eu estou pregando aqui para gente que está aqui porque sabe que Deus tem algo com você. E se Deus tem algo com você, meu querido, querida irmã, Deus tem algo com a sua família. Nós sabemos e pregamos que a salvação é individual. E eu assino embaixo. É individual. Mas, irmãos, o crente que conhece Deus e que conhece a palavra de Deus e que sabe como será o céu, ele não quer ir para lá sozinho. Ele quer levar com eles aqueles que ele ama. E a sua família é preciosa. Baixe aí, irmão, esse orgulho. Ore ao Senhor. E em nome de Jesus, se abrace com sua família. Se abrace. Pastor, o senhor não conhece não. Pastor, as pestes são ruins. Uma historinha. O homem vai passando na beira de um lago e ele vê que um escorpião está se afogando. E ele, ingenuamente, bota a mão assim para o escorpião subir e ele tirar o escorpião que estava se afogando. O escorpião subiu na mão dele, pá, picou. Ele jogou o escorpião de novo lá na água. Tentou um jeito, o escorpião sempre querendo picar ele. Aí o outro homem que vinha passando disse assim, rapaz, mas você é muito besta, viu? Me desculpa, mas você é muito besta. Esse escorpião já lhe picou, está querendo lhe picar de novo e você está querendo ajudar ele. O homem pegou um galho de aproximadamente 40, 50 centímetros,
botou assim na água, o escorpião subiu no galho, e ele botou o escorpião assim. O outro homem, se fosse eu já tinha matado, pisado em cima. O homem olhou para ele e disse, não, eu vou ajudar. A natureza dele é soltar veneno, mas a minha natureza é ajudar. Então a natureza dele não vai contaminar a minha. Eu ajudo. Eu ajudo. Eu ajudo. Eu não sei se a sua família tem lhe ferido. Eu não sei se a sua família tem lhe maltratado. Eu não sei se a natureza de alguns parentes seus é ferroar, é machucar, é ferir. Mas você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Se um dia a sua natureza foi de revidar, hoje, lavado e remido pelo sangue de Jesus, a sua natureza é cuidar. A sua natureza é perdoar. A sua natureza é ajudar. A nossa natureza é estender a mão. Pastor, mas quantas vezes Pedro fez essa pergunta a Jesus? E vocês que são inteligentes sabem muito bem. 7 vezes 7? 7 vezes? 70 vezes 7. Uma hipérbole da parte de Jesus. Então não deixe que o teu orgulho impeça de você ser um instrumento de Deus para a sua família. Não deixe que o seu orgulho impeça que você seja um instrumento de bênção para a sua família. Irmãos, a Bíblia diz que Esaú queria matar o seu irmão Jacó, ao ponto de Jacó ter que ir embora de casa. E passou quantos anos fora? Alguém lembra? 20 anos. E quando Deus mandou ele voltar para casa, ele, e agora? Há 20 anos atrás eu enganei meu irmão, menti para ele, tomei a primogenitura dele. As notícias que eu tenho é que meu irmão cresceu muito, ele é um homem guerreiro, ele é um homem valente, mora ali por lado das montanhas de Seir. E agora? Mas o Senhor disse para Jacó, vá, eu estou com você. Então a Bíblia diz que Jacó divide a sua família, os seus servos, os seus gados, em 3 bandos, e manda homens à frente para encontrar com Esaú e lhe dar presentes, para ir aplacando a ira de Esaú. Quando chegou o momento do encontro, irmãos, você lê isso lá em Gênesis 32 e 33. Quando chegou o momento do encontro dos irmãos, a última vez que eles tinham se comunicado, Esaú dizia para Jacó, é só o meu pai morrer que eu lhe mato. O que você fez comigo não tem perdão. Você roubou a minha primogenitura, você me enganou. Quando meu pai morrer, agora eu não vou fazer não, porque papai ainda está em vida, eu não quero dar esse desgosto a ele. Mas quando papai morrer, e já está bem pertinho, eu lhe mato, seu desgraçado. Jacó fugiu. 20 anos depois eles se encontram. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jacó avista Esaú de longe, Esaú corre de um lado, Jacó corre de outro. E o que foi que aconteceu? Se abraçaram, chorando, e se beijaram. 2 irmãos, família. Aquele abraço demorado, aquele abraço gostoso, 2 homens judeus ali do Antigo Oriente, 2 homens barbados, suados, aquela caminhada no deserto, com aquelas túnicas, com aquelas roupas, abraçados, aquele abraço demorando. Eu fico imaginando o gemido daqueles homens, irmãos. Os homens judeus, homens bem viris, bem fortes. E quando eles soltam, quando eles largam daquele abraço, Esaú olha, meu irmão, o que é isso? O que é isso, meu irmão? Ele disse, isso aqui é a bênção de Deus na minha vida. O que é que Jacó esperava? Não, eu vou mandar os presentes na frente, porque meu irmão, ele vem com 400 homens, deve estar doido para se vingar. Mas o que é que estava esperando ele? Quando ele coloca de lado o seu orgulho, quando ele coloca de lado todo aquele sentimento, e ele quer reatar uma aliança familiar, Deus providencia. A sua família tem um valor incalculável, e a sua família está acima
Mude qualquer sentimento de orgulho. Seja um instrumento de Deus para a sua família. Seja uma bênção de Deus para a sua família. Pastor, mas eu não sei como vai ser. Eu também não sei, mas eu sei como vai ser para você. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus e você é instrumento nas mãos de Deus. E a sua família vale isso. Sua família vale isso. Em quarto lugar, meus irmãos, a minha família vale a minha insistência. A minha família vale a minha insistência. Eu quero que você observe comigo o versículo de número 49. O oficial pediu mais uma vez. Jesus tinha sido um pouco áspero na sua resposta. Nós lemos no versículo 45 que os galileus receberam Jesus bem, deram as boas-vindas por causa dos sinais, por causa dos milagres que ele fazia. Então, quando esse homem chega desesperado, vem, meu filho está quase morrendo, vem. Jesus olha não somente para aquele oficial, mas olha para aquela multidão que o cerca, de galileus. E Jesus dá uma resposta áspera. Jesus disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum vocês crerão. Se Jesus fosse um cearense, ia dizer, bando de incrédulo. Mas aquele homem, irmãos, ele olha e vê que a sua família vale. Ele abraçar e vestir as vestes da humildade e insistir pela sua família. Pediu mais uma vez, Senhor, venha antes que o meu filho morra. A minha família vale a minha insistência, a minha perseverança. Aquele homem recebe uma certa repreensão do Senhor Jesus, mas ele humildemente insistiu com o Senhor. Irmãos, olhem para mim e escutem bem. Eu não sei quantas vezes você já tentou reatar com a sua família. Eu não sei quantas vezes você já foi humilhado, você já foi xingado, você já foi expulso, não sei. Quantas vezes você já tentou, pastor, já tentei fazer oração, pastor, na ceia de Natal, eu estava tudo programado, eu tinha uma palavra toda ensaiadinha, pastor, eu queria fazer uma oração com a minha família. Quando der fé, um chegou bebo, um chegou com uma grade de cerveja, pastor, quando der fé, era confusão, o que ia trazer o creme de galinha não trouxe, o Chester queimou, pastor, der fé, era todo mundo brigando. O Natal, que era para ser o nascimento de Jesus, foi o nascimento de uma confusão lá dentro de casa, pastor, e hoje já é maio e ainda tem gente sem se falar, pastor, desde aquele dia. Eu não sei quantas vezes você tentou. Mas a sua família vale a sua insistência. A sua família vale toda noite, você colocar os seus joelhos no chão e orar por ela. Eu assisti um podcast muito interessante, era uma entrevista com um pastor, e ele diz, isso aqui é lição para toda a igreja, viu? Ele disse que uma vez foi pregar numa conferência de pastores, e quando ele terminou de pregar contando um testemunho, ele disse que todos os pastores choravam. Ele disse que tinha um irmão na igreja dele, que o irmão já tinha se reconciliado e se desviado não sei quantas vezes. O irmão parece que foi escolhido por Deus para botar em prática os 70 vezes 7 da igreja, viu? Ele já tinha se desviado e o irmão era barra pesada. Quando ele se desviava, era prostituição no meio da canela. Ele não brincava, não. E não pedia segredo também, não. E toda a vida que ele vinha para a igreja, ele se reconciliava e tal. E a igreja, oh, rapaz, irmão, nós é ruim, viu, irmão? Nós tudinho. Nós é ruim. Aí os irmãos ficavam comentário. Será que dessa vez se segura? Não dá um mês. Não sei o quê. Da última vez ele passou quanto tempo? Papai, aguentou 3 meses. Ixi, aguentou foi muito. Isso aí, semana que vem já está lá no meio da cachaça. E o pior que os irmãos acertavam. Os irmãos eram profetas. Os irmãos acertavam. Quando dava menos de um mês, o pobre do irmão já estava lá na bagaceira, se prostituía, traía a esposa, era uma confusão. O irmão tinha condições. Aí o pastor conta no seu testemunho que quando ele chega, está a turminha ali, a patotinha dos crentes ungidos. Tu soube de fulano? Já se desviou de novo. Aquilo lá presta. Aquilo é
É um zero à esquerda, aquilo ali nem Jesus quer. E o pastor disse que escutou aquilo ali. O pastor disse que se encheu de Deus e disse assim: que conversa é essa, rapaz? Vocês estão falando isso do irmão de vocês? Aí todo mundo ficou. Se ele souber, irmãos, que vocês estão falando dele desse jeito, vocês acham que ele ainda vai um dia querer pôr os pés aqui na igreja? Se ele souber que nós falamos desse jeito dele? De um por um foram saltando as pedras, né? Quem não tem pecado? É, pastor, o senhor tem razão, é verdade. Tá. Pois você se ajeite, que se um dia o irmão vier se reconciliar, nós temos que receber de braço aberto mesmo e tal, não sei o que e tal. Aí o pastor disse que virou as costas e ele disse que saiu todo orgulhoso. Fui pastor, dei uma lição nesses crentes. Eita, obrigado, Jesus, por me usar, eu sou uma bênção. Aí disse, o Espírito Santo falou com ele: agora é com você. Sim, senhor, o que foi? Vá buscar o irmão. Mas, senhor, porque o senhor não sabe, é que o irmão ele dá trabalho. Vá buscar ele. Você não acabou de dar uma lição de moral nas suas ovelhas? Para respeitar o irmão, para quando ele vir voltar, botar os pés na igreja, a igreja receber de braços abertos? Então agora vá buscar ele para a igreja receber. Senhor, mas porque eu acho que eu vou estragar se eu for atrás, sei o que e tal e tal. Vá. Aí disse que foi. Conversou com o irmão. Irmão, volte para a igreja. Tá. O irmão, eu vou voltar, pastor, eu vou voltar. Aquele vou voltar de despachar o pastor, né? Vou dizer aqui para ver se o pastor sai logo e não fica me perturbando. Aí o pastor disse que um dia estava indo para a igreja com outro irmão, quando de repente avista o caba passando de longe, com as 4 mulheres. Prostituição no meio da canela, abraçado com 2 aqui debaixo do sovaco. Aí o pastor diz, aí o irmão disse assim: pastor, não olha não, olha quem está passando ali. Aí o pastor disse que quando viu, o Espírito Santo falou: vá lá falar com ele. O pastor disse: Senhor, vá falar com ele. Aí ele foi em direção. Ele disse que quando o irmão viu que ele estava vindo, o irmão quis apressar o passo com as bilifute. Quis apressar o passo, e o pastor também apressou o passo. O pastor disse que quando chegou perto dele: a paz do Senhor, meu irmão. Ele com 4 prostitutas, irmão. A paz do Senhor, como é que meu filho está? Nós estamos lá na igreja esperando você. Disse que ele começou a chorar. Disse: pastor, não tem jeito não, eu vou para a igreja, eu vou. Voltou para a igreja e hoje ele é um dos pastores daquela igreja. Sabe aquela pessoa que você e eu não damos nada? Jesus deu sangue. Sabe aquele teu familiar ruim que dá trabalho à família, que nós apelidamos de ovelha? Jesus deu sangue por ele e por ela. Jesus deu sangue por ti e por mim. Então, a nossa família vale a nossa existência. A nossa família vale a nossa existência. Irmãos, na minha casa quem aceitou Jesus primeiro foi o meu irmão Fábio. Ele tinha 13 anos de idade. E quanto mais ele orava, mais eu bebia. Quanto mais ele orava, mais eu encachaçava. Quanto mais ele orava, mais a minha mãe queimava a carteira de cigarro. Quanto mais ele orava, mais o meu pai se prostituía. Parece que quanto mais ele orava, pior a coisa ficava. Mas a minha família vale a minha insistência. E ele diz que num ato de desespero, um dia ele estava jejuando, e ele disse que gritou com o Senhor: Pai, Deus, eu não aguento mais. Quanto mais eu oro, meu irmão pior fica. Quanto mais eu oro, mais a minha mãe parece que entra em depressão, fumando um cigarro atrás do outro. Quanto mais eu oro, meu pai pior fica, mais prostituto fica. Pai, eu não aguento mais. Um garoto de 13 anos, irmão, agonizando pela sua família. Ele disse: Senhor, é o seguinte, a partir de hoje eu não oro mais. Eu não aguento mais. Aí é com o Senhor, se o Senhor quiser salvar e recolher, faça do jeito que o Senhor quiser. Eu não aguento mais. Exatamente naquele dia que ele fez aquela oração, Jesus chamou o Flauber e chamou também a irmã Fátima, eu e a minha mãe, para os caminhos dele. Jesus conhece as tuas forças. Jesus conhece a tua história.
Jesus conhece as tuas lágrimas e Jesus conhece a tua casa e a tua família. Não desista da sua família. A sua família vale a sua insistência. O seu filho vale as suas lágrimas. O seu esposo vale os seus joelhos no chão. A sua esposa, por mais que ela não queira nada com Jesus, ela vale, homem de Deus, você perseverar. O seu filho pode estar perdido aos seus olhos, mas não aos olhos de Deus. O seu casamento pode estar falido aos seus olhos, mas não aos olhos de Deus. Não desista da sua família. Não desista. Está difícil? Ah, meu Deus. Esse meu irmão que me ganhou para Jesus, o meu Barnabé, ele é o meu Barnabé. É provável que uma hora dessa ele esteja assistindo. Não quer ir para a igreja. Flávio, eu não aguento mais a igreja. Hoje nós falamos isso na escola dominical. Eu prefiro ficar aqui em casa, Flávio. Prefiro ficar aqui em casa. Não estou afastado de Deus. Só não quero conversa com a igreja. Mas todos os dias ele está no meu joelho. E quando eu olho para ele, quando eu vou almoçar com ele, tomar café com ele, me encontrar com ele, abraço ele, cheiro ele, me atrepo no cangote dele. Eu tenho 1,74, estou diminuindo. Eu tinha 1,75. A última vez eu fui agora no nutricionista, tenho 1,74. Que arrumação é essa? Estou crescendo só por lado. Ele tem 1,85. Aí eu me agarro assim no pescoço dele, cheiro ele, eu tenho 103 quilos. Mas ele está malhando, ele pode comigo. Eu me atrepo dele. Cheiro ele, digo, você ainda vai ser um professor de escola dominical e vai ser um professor de escola dominical da minha igreja. Porque o menino é fantástico. Dá aula no curso da Polícia Militar, não é, presbítero Edilberto? É um dos que leciona para a Polícia Militar quando tem o recrutamento, que chama, recrutamento. Menino inteligentíssimo, inteligentíssimo. Pega um livro doido por filosofia, principalmente dos russos. É uma mente brilhante. E eu digo, essa mente não pode ser usada para o mundo. Essa mente tem que ser usada na obra de Deus. Não sei nem, ele está aí ouvindo. Mas eu não desisto, irmão, de orar por ele. Meu paizinho, 45 anos afastado dos caminhos do Senhor. 45 anos afastado. Cansei de ver meu pai bêbado, embriagado. Já dorme no Senhor ele. Meu pai bêbado, embriagado. Irmão, na linguagem aqui nossa, cheio dos pau. A nossa casa, quando nós morávamos lá em Maracanaú, era uma casa que só tinha um banheiro. Um banheirozinho, casa de gente pobre mesmo. E o banheiro era dentro do quarto do casal, do quarto do meu pai e da minha mãe. Só tinha esse banheiro. E eu me lembro muitas vezes de eu me levantar no meio da noite, principalmente final de semana, e ir ao banheiro. Sabe quem é que estava lá, morto de bêbado, sentado na cama, coberto com lençol, orando? Meu pai. Morto de bêbado. Nós construímos a Assembleia de Deus Canaã no bairro do Horto, em Maracanaú. Era só as paredes, não tinha cobertura nem nada, igreja em construção. Todos os dias eu, meu irmão e o irmão Rogim, filho da irmã Eliette. Nós montávamos e desmontava tudo, era só as paredes, chão mesmo de areia, de barro. Aí a gente tinha que levar um bocado de lâmpada, tudo dentro dos soquetezinhos. Aí a gente esticava de uma parede para outra, levava as caixas de som, aquela caixa de som amplificada, bem grandona. Os meninos aqui, os músicos sabem qual é. No carro de mão, levava o microfone, levava tudo, quando chegava lá ligava. Quando terminava o culto, nós tínhamos que desmontar tudo e levar para casa. Dia de domingo, todo mundo ia embora, ficava lá eu, o Fábio, meu irmão, e o Roginho, a Taniele, desmontando a igreja para guardar. Sabe quem é que chegava? Morto de bêbado. Morto de bêbado. Meu pai. Parece que eu estou vendo aqui, ó. Ele estacionava a moto dele, morto de bêbado. Tinha passado o domingo todo bebendo. Estacionava na porta da igreja a moto dele. Vinha lá. Tinha hora que vinha assim, ó. Ia direitinho para o violão. Pegava o violão, irmão, começava a tocar e cantar louvor. E eu e o meu irmão desmontando a igreja chorando. O que é que o senhor quer com ele? Por que é que o senhor não salva logo? E eu, meu irmão e a minha mãe chorando. Olhando meu pai morto de embriagado, tocando o violão da igreja e cantando louvor. É até um louvor, Gidel, que os meninos aí divulgaram o pastor Diebe cantando e tocando violão. Eu não lembro, é um louvor muito antigo.
Meu pai tocava, quando eu vi aquele vídeo do pastor Diebe, de saudosa memória, eu me lembrei do meu pai, que ele cantava aquele louvor. Um dia, o presente de aniversário que meu pai pedia, 18 de abril, era o aniversário dele. 18 de abril. O presente que ele queria, todos os filhos na casa dele. Era isso. Não precisava ninguém levar presente. Ele só queria todos os filhos lá, para ele fazer um almoço. No último aniversário dele, de 67 anos. Quando estávamos todos os filhos reunidos, ele chamou: quero meus filhos todos aqui, faça um círculo aqui, todos os meus filhos. Flauber, oi pai, benção. Não sei se as crianças de hoje ainda pedem a benção, né? Senhor, benção. Não é mais tu, né? Agora é tu, né? Tu, você. Meu filho, você trouxe sua Bíblia? Trouxe, pai. Está ali. Eu fiquei tão emocionado que eu não me lembro qual foi o versículo que eu li. Meu filho, abra aí sua Bíblia, leia um versículo que eu quero me reconciliar. E nós não acreditávamos, porque o aniversário do meu pai era o aniversário que era o dia que ele tirava mais para beber. Peguei a Bíblia, não lembro qual foi o versículo. Li, quase não aguentava nem ler, chorando. Os meus irmãos também, os outros que são evangélicos, chorando. Orei, meu pai se reconciliou. Com 2 meses eu estava pregando e orando no sepultamento dele. Quando meu pai se reconciliou com o Senhor Jesus, ele descobriu que estava com um câncer no estômago. Só durou mais 2 meses. Mas o Senhor salvou. Porque mesmo vendo aquele homem bêbado, Aparecida, mesmo vendo aquele homem embriagado, que para muitos parecia até uma blasfêmia, como é que esse homem morto de bebo, pega o violão da igreja e vai cantar louvor, graças a Deus, havia um temor tão grande nele, só podia ser o Espírito Santo gritando dentro dele, que ele esperava o culto terminar e todo mundo ir embora, e está só eu e meu irmão na igreja. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Mãezinha, pelo amor de Deus, não desista do seu filho. Homem de Deus, não desista da sua esposa. Mulher de Deus, não desista do seu esposo. Filho, não desista dos seus pais. Irmão que é sozinho de crente dentro de casa, sozinho, que esse culto aqui da família é um dos cultos que mais, entre aspas, lhe maltrata, porque você vê os irmãos chegando com a família e você sozinha aqui, chora. Não desista da sua família. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo as suas orações. Deus está ouvindo a sua lágrima. E para encerrar, irmãos, em quinto e último lugar, a minha família vale a minha fé e a minha obediência à palavra de Deus. A minha família vale a minha fé e a minha obediência à palavra de Deus. Versículo 50. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra, fé, e partiu, obediência. Aquele homem provavelmente, quando ele se aproximou de Jesus, ele disse: vem lá em casa. Vem lá em casa. Depois ele diz: antes que o meu filho morra. Aquele homem acreditava que Jesus só podia curar se fosse lá na casa dele. Segundo, aquele homem cria que Jesus só podia curar se o menino morresse. Então esse coitado aqui, ele estava mais desesperado do que com fé. Mas o que foi que Jesus fez? Jesus liberou uma palavra. A Bíblia diz que esse homem morava em Cafarnaum. Jesus estava ali na Galileia. Eles estavam a 30 quilômetros de distância de onde o filho daquele homem estava doente. Jesus não foi lá. Jesus só disse: vá, o teu filho vai viver. Quando aquele homem partiu, aproximadamente 30 quilômetros, eles levavam em média 1 dia para percorrer essa distância. Quando ele chega lá, os seus servos já tinham saído para encontrar com ele, para dizer: o teu filho vive, o teu filho não está mais doente. O interessante é que aquele homem não se empolgou primeiro com essa notícia. Ele primeiro fez uma pergunta: a que horas vocês perceberam que o meu filho começou a melhorar? Eles disseram: aproximadamente 1h da tarde. Aquele homem se lembrou: foi a hora que eu estava conversando com Jesus.
pode ser que o familiar que você tanto ora não esteja aqui. Mas você está aqui. E eu creio pela fé que Jesus está aqui. E através do nosso clamor, o teu filho doente, que pode estar lá em Cafarnaum, que pode estar lá na Espanha, que pode estar em outro estado, que pode estar em outro país, como o filho da irmã Maria. Você ora aqui, Jesus opera lá. Você ora aqui, Jesus faz o milagre lá. Porque a sua família, o seu filho, a sua filha, esposo, esposa, sobrinho, pai, avô, o que quer que seja, ele vale a sua fé e ele vale você obedecer a palavra de Deus. Ele vale você crer, eu creio. Aleluia. Qual é a enfermidade que está assolando a tua família? Pastor, não sei mais o que fazer com esse menino. Pastor, não sei mais o que fazer com essa menina. Pastor, não sei mais o que fazer com essa mulher. Pastor, não sei mais o que fazer com esse homem. Homem nojento, pastor. Eu amo ele, mas já tu é com abuso. O que é que eu posso fazer? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aquele homem creu e obedeceu. E a Bíblia diz que ele partiu e quando chegou lá recebeu a notícia que o seu filho estava vivo. Versículo 53. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o teu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Creram. A minha família é o meu maior tesouro. É um bem de valor incalculável. Pela minha família, eu devo lutar contra o meu orgulho. Pela minha família, eu devo lutar com perseverança. Pela minha família, eu devo deixar de lado protocolos sociais. Pela minha família, eu devo crer e me submeter à vontade de Deus, para que toda a minha casa seja salva. A sua família é um bem precioso. Não desista da sua família. Eu não sei qual o tamanho da sua luta. Eu não sei quantas vozes você já ouviu dizendo: ligue para isso, mas não, deixe isso para lá, vá viver sua vida. Mas eu quero enfatizar nesta noite: não desista da sua família. Não desista do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Por quê, pastor, o senhor diz isso? Porque Cristo não desistiu deles. Cristo não desistiu de você quando você vivia lá no mundo, fedendo, pecando, fazendo tudo que era ruim. Cristo não foi lhe buscar? Cristo não te salvou? Depois de você salvo, você só se desviou, não foi? E Cristo não foi buscar de novo? Você já parou para pensar, se Cristo tivesse agido como eu e você agimos? Presta mais não, quer nada com Jesus não, vai-te embora, porcaria. Não. Jesus Cristo insistiu. Jesus Cristo insiste comigo e com você, porque Ele nos quer nos seus caminhos. Ele nos quer na sua obra. E Ele quer, segundo esta linda, abençoada e poderosa palavra, que através da minha e da tua vida, a nossa família seja abençoada. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé, por favor.